Oi, boa tarde a todos. Eu confesso para vocês que estou me adaptando ao ambiente, né? Diz que a pressão do meio é responsável pela evolução do ser. Eu que sou professor e tenho 100% do meu tempo dedicado a conteúdo e à educação, e o grupo em que estou inserido, o grupo que trabalha nessa área e que enxerga e tem na estrutura de Estado a se pronunciar, nós tivemos que baixar uma medida de força, uma medida cautelar, fixando um preço para o cofaturamento, de maneira que não houvesse abuso da posição dominante e que estão diretamente relacionados à realidade que a gente vive hoje. A primeira grande questão, pode começar, é a seguinte: o nosso futuro, o futuro é hoje, é agora. O Matarazzo falou em 45 milhões de alunos. É mais ou menos isso que a gente tem nas escolas públicas do país. São 45 milhões tecnicamente excluídos, não só excluídos digitalmente, excluídos sobre todos os aspectos que vocês imaginarem, em comunidades carentes, em comunidades intermediárias, mas que estão longe da possibilidade de avanço que a gente, um pequeno grupo do país, tem, e que tem na escola o único e absoluto local de inclusão, quer seja digital, quer seja social. Boa parte desses 45 milhões de alunos vai na escola, num primeiro momento, para comer. É a primeira grande necessidade que eles têm a ser atendida. Evidentemente que uma escola boa é uma escola que torna um cidadão consciente de alguns papéis. E eu quero destacar, por exemplo, o papel ético, o papel ecológico e o papel sistêmico, sem entrar em uma discussão de pedagogia. Mas com a possibilidade que eu tenho de fazer na escola o grande ambiente de transformação das pessoas, de construção dos perfis das pessoas que vão fazer o nosso país hoje e não amanhã, eu quero mostrar para ele que, com o uso de tecnologias, não sei vocês, mas nós, professores, temos uma dificuldade tremenda de traduzir tecnologia, né? Então, em geral, o professor pensa que tecnologia é computador, né? Então, quando a gente fala tecnologia, é computador. Eu me lembro de um exemplo muito pertinente de um professor que estava no Jari, aqui na Amazônia, e precisava fazer uma experiência com papel verde, papel pardo e papel branco. O papel branco ele felizmente tinha. O pardo ele resolveu apanhar lá uma caixa de papelão e fez o papel pardo. E o papel verde ele não teve dúvida, foi no fundo do colégio, rasgou uma folha de bananeira e fez o papel verde. Aí a gente já discutiu isso lá no nosso grupo, imaginando que talvez ele tenha empregado uma tecnologia para atingir o propósito dele. A primeira grande questão é de que entendemos essa interação entre conteúdo e telecomunicações como uma coisa natural. Se a gente voltar no tempo, rapidamente, há uns 5.000 anos o homem não escrevia. E, nesse tempo, o respeitado da comunidade era o ancião. Por quê? Porque ele fazia a transmissão oral. Ele contava, a cultura era transmitida oralmente. Felizmente, inventaram a escrita, lá na Suméria, há mais ou menos uns 5.000 anos. E eu gosto de pensar que, quando eles inventaram a escrita, eu acho que eles inauguraram a era das comunicações. De lá para cá, o homem vem desenvolvendo tecnologias para aprimorar essa relação de escrever. Ele fez o pergaminho, ele fez o papiro, fez o pergaminho, fez a energia elétrica com o telégrafo, depois fez o telefone, fez o cinema, fez a televisão e, por acaso, fez a internet. Já não é tão nova, mas que tem uma característica que nós achamos fantástica na educação, que, veja, não tenho proficiência tecnológica, né? Mas para a gente, a nossa tradução de internet é que ela humanizou o computador. Porque, a partir do momento que eu tenho internet, eu ligo o computador, eu me conecto com alguém. Antes, eu fazia uma impressão ou fazia um arquivo, e isso era muito isolado. Hoje, a gente liga o computador e a primeira reação é se conectar e falar com outras pessoas. E, nesse sentido, no nosso processo de educação, a internet tem sido uma aliada fantástica, porque ela englobou os outros meios aos quais a gente estava habituados, né? Porque vocês sabem que educação é um ambiente tradicional por natureza. O professor é um ser que ele é difícil, ele é fechado a inovações, a cultura em que fomos criados é uma cultura de que a evolução ela tem que ser controlada pela presença marcante do professor. E quando eu tenho um menino
de 4, 5, 6, 7, 8 anos, que senta na frente do computador e que já faz a sua página, que já tem os seus amigos, que usa o seu comunicador, que se conecta, que pinta e borda, imagine a reação do professor quando vai para um laboratório com 20 anjinhos, com 30 anjinhos, cada um no seu computador, absolutamente fora de controle, sem o menor controle. Vocês têm filhos, né? Então eu não preciso me exaurir, né? Eu chamo de geração digital. É uma geração que já nasce de olho aberto, que não tem mais aquela história de ficar enrolada com esse paradrapo no umbigo lá por 15 dias, e que, com 3 anos de idade, usa um controle remoto. Mas não usa o controle remoto para ligar e desligar a televisão. Usa o controle remoto para escolher o canal que vai assistir. Ah, eu quero o Discovery, eu tenho um sobrinho que é exatamente isso. Com 3 anos, escolhe o canal que quer assistir. E, veja bem, me parece que um indivíduo com 3 anos, tomando decisões baseadas numa tecnologia, é um indivíduo diferente daqueles em que a gente foi criado. Então, o futuro já chegou. O futuro está aí. O futuro está na sala de aula. O futuro está nesse meio de 45 milhões de alunos que estão esparramados pelo país inteiro e que, enquanto as discussões ficam ou no campo acadêmico ou no campo jurídico e não vão para a prática, traduzindo, enquanto ele não tem computador na sala de aula, enquanto ele não tem computador na escola, enquanto a escola não está incluída, ele continua externo ao processo. E nós estamos perdendo momentos fantásticos, extraordinários, oportunidades maravilhosas de ter uma geração de fato que transforme o país. Então, eu acho muito mais importante ter a prática e aquilo que a gente vem fazendo. Eu, como um bom professor, não vou seguir nem um pouco do roteiro que está preparado ali, né, até por causa do nosso tempo. Você pode passar o próximo. Tem alguns destaques para a gente, mas a grande questão é que nós podemos fazer muita coisa e, muitas vezes, com pouco investimento. Tem uma frase, tem um pedagogo russo, que é um professor, que dizia o seguinte: o professor pode ser extremamente antiquado com o computador, ou com a melhor tecnologia, extremamente moderno com lápis e papel. Então, no nosso sentimento hoje, não é de que eu tenho que ter a melhor, a última tecnologia, dessas tantas que eu ouvi aqui, que a maioria delas para mim é grego, né? Então, dessas, talvez não, muitas evidentemente vão me ajudar, mas eu preciso de muito pouco. Eu preciso de um menino na frente de um computador, e mais do que isso, eu preciso que esse menino saiba o que vai fazer. Eu preciso que o professor que está junto dele tenha uma ideia do que ele pode alcançar com isso, aonde ele pode chegar com isso. Porque eu garanto para vocês, se a gente pegar os meninos, pega o ônibus que está aqui conectado e vai na comunidade carente, meninos que nunca viram um computador, que nunca sentaram adiante de um computador, eu garanto para vocês, em 20 minutos, não mais do que isso, eles estão proficientes. Eles estão. O mouse faz parte o modus vivendi dela. Essa geração é digital por natureza. Ela nasceu nesse contexto, diferente da gente, aos quais foram apresentados a esse contexto de tecnologia. Então, a gente precisa de muito pouco, precisa de muito mais iniciativa do que, efetivamente, de equipamento, de infraestrutura. Isso é evidente que é importante. Agora, eu não tenho dúvida que a gente poderia estar muito mais adiantado em relação a isso do que estamos, só com algumas poucas e modestas iniciativas, como resultados que a gente já vem alcançando. Aqui eu estou dizendo que a escola é uma instituição social. É aí que a gente transforma e constrói a vida das pessoas e construímos o nosso dia a dia. E tem um perigo, um detalhe importante nessa história toda. Eu acho que talvez outros segmentos tenham essa realidade, a saúde tem uma realidade parecida. O resultado do meu trabalho na educação, envolvendo tecnologia ou não, é um resultado que vai ser colhido daqui a 4, 5, 10, 15, 20 anos. Então, se nós não criarmos elementos adequados e não construirmos uma escola que inclua essas pessoas, que inclua esses alunos, que crie consciência e dê capacidade para que eles interajam com tecnologia, daqui 15, 20 anos, nós vamos continuar ouvindo a história de que o trabalhador brasileiro não tem qualificação necessária, não tem a qualificação suficiente e que, por isso, não temos produtividade, perdemos competitividade mundial. Por quê? Porque os resultados são sempre a médio e longo prazo. Isso é horrível, porque, inclusive, os erros, às vezes, só são detectados lá adiante.
Então, você não tem a vantagem de deu um defeito, acabou, desceu, igual acabou a energia elétrica, não é? Então, é um defeito efetivo, aconteceu e ele marcou aquele momento. Isso a gente não tem como prever, como fazer usando a educação como exemplo. Vamos passar adiante. Isso que está aparecendo aí, eu já falei um pouco para vocês. Eu entendo que a escola pública ela é a única ilha de inclusão para esses 45 milhões de alunos que nós temos no país. Não há outra alternativa. Se não for ali, ou se não for através das iniciativas que a gente tenha envolvendo a escola pública, nós não vamos conseguir transformar nada em coisa alguma. Aqui a questão dos meninos, né, da geração digital, a geração que é autônoma, pode passar adiante. Isso é uma coisa que me chamou a atenção e já não é tão recente, né, acho que é de 2002. Um menino de 7 anos, lá nos Estados Unidos, que recebeu uma certificação da Microsoft. Filho de um diplomata, tudo bem, é classe A, mas é sinal dos tempos, né? Eles estão cada vez mais cedo dominando, com mais capacidade, com mais competência, qualquer tipo de tecnologia. Eu sempre digo para o professor, você não tem que se preocupar em saber usar o computador, ou a melhor, ou a última tecnologia. Quando você está em sala de aula, você tem que saber lidar com esse menino de 5, 6, 7 anos que, por acaso, hoje usa o computador, hoje usa a internet, hoje usa o celular. Vocês têm noção de quantos % dos alunos da escola particular têm celular? É um absurdo, né? Então, a gente tem regras lá em Curitiba, por exemplo, que entrou na escola, é obrigado a desligar o celular. Mesmo no intervalo, aquilo parece uma tecnópole, né? Todo mundo tem o seu celularzinho, ali com 12, 13 anos já está com o celular na mão. Então, se esse tipo de realidade está por aí, eles são uma geração diferente das demais e sinal efetivo dos tempos. Fazemos alguns projetos, né? Eu não apresentei o Positivo, não vou gastar mais do que alguns segundos para tanto. O Positivo é um grupo educacional de Curitiba, que é o maior grupo de ensino básico do país. Nós temos 2.300 escolas associadas no país inteiro, em 1.230 municípios. Aqui em Ilhéus, por exemplo, em qualquer estado do país que vocês imaginarem, a gente tem um colégio por lá. Começamos escrevendo livros, continuamos escrevendo livros, e é a partir dessa reflexão do livro que a gente começou a usar a tecnologia há 15 anos. E de lá para cá, o foco tem sido desenvolver conteúdo digital, que não é simplesmente pegar o livro e converter, né, e fazer um PDF, mas é criar uma alternativa de um conteúdo. O exemplo que eu costumo dar é o Teorema de Pitágoras, né? Então, é muito mais efetivo ensinar Teorema de Pitágoras vendo uma animação do que efetivamente pegando o livro e lendo, né, que é a soma do quadrado dos catetos e por aí adiante. Então, você tem que criar alternativas para que o conteúdo se torne atrativo para essa geração digital, que não quer mais saber pura e simplesmente do livro, embora essa seja uma disputa que a gente tem com eles. Aí tem uma imagem de uma prefeitura, de um município que eu imagino, se alguém conhecer, deve ganhar um prêmio, que é Zortea, que fica no oeste catarinense. Talvez se tiver algum catarinense aqui, ele possa conhecer. Lá, 100% dos alunos da rede pública estão incluídos, porque eles têm 2 escolas, né, e as 2 escolas estão conectadas. E o que eles fazem? Eles fazem projetos, eles pesquisam na internet, e a grande questão de o aluno usar a internet está na orientação. Todos vocês aqui devem usar um buscador, né, um Google da vida, como eu e como os adultos e profissionais. Quando você tem sorte, você recebe algumas milhares de respostas. O que acontece? Quando nós estávamos na escola, na hora de fazer pesquisa, a gente ia para a biblioteca. Por quê? Porque na biblioteca você tem uma enciclopédia que foi pensada, que tem fidúcia. Quando você vai para a internet, e lá em Curitiba, a gente teve o exemplo clássico que virou brincadeira da dengue. Um amigo que tinha que fazer uma pesquisa sobre a dengue, para a filha, na primeira série, e ele pensou, eu vou fazer um painel grandão com a Aedes aegypti, para ela mostrar para os colegas saberem identificar o mosquito. E ele é um professor experimentado, por sinal até engenheiro. E daí foi para a pesquisa, sem nenhuma relação. Foi para o site pesquisar, não sei se na época era Cadê, talvez que era, e pesquisou dengue. 1000 e poucas respostas. Desde a tese sobre as implicações da dengue no Vale do Paraíba, até o doutorado. Depois de alguma luta, ele conseguiu achar a foto do mosquito. Aí ele brinca que foi o seguinte, ele olhou para o mosquito olhou para ele olhou de novo e falou, será que esse cara é um mosquito da dengue mesmo?
Então, usar a internet, fazer pesquisa na internet é um desafio para o adulto, para o professor, quem dirá para o aluno. E as pessoas confundem informação com conhecimento, né? Então, aquilo que você acha na internet, que você busca, não é conhecimento. Você tem que trabalhar essa informação e não há um referencial de qualidade, como há numa biblioteca, como há numa Barça, no Mirador, num Ruais, num Aurélio. E essa é uma luta que a gente tem constante nesses projetos, aí, por exemplo, essa é uma escola rural em São João da Boa Vista, de fazer com que o uso possa ser orientado e produtivo, né? Não é só usar a internet para coqueluche, o aluno usa a internet, mas ter uma questão orientada. Pode passar. O projeto que a gente está fazendo com o Anatel, que é o piloto do SCD, é um projeto super bacana. Depois, vocês, quem quiser conhecer o ônibus do Matarazzo, do Batistella, está conectado. Nós estamos acompanhando o Rally dos Sertões, um ônibus conectado à internet, montado, preparado para tanto. E, na sequência, no roteiro do Rally dos Sertões, nós estamos fazendo o seguinte. O ônibus para no município, tem uma turma de alunos de escola pública, de ensino médio, que vai trabalhar, vai usar a internet, vai conhecer, vai ser incluída, e vão desenvolver um projeto sobre isso. Vão desenvolver um projeto sobre essa passagem do ônibus, isso a gente está fazendo no estado do Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará, Ceará. Nós estamos fazendo por todo o percurso do ônibus. Na volta, depois o rally acaba daqui a alguns dias, o ônibus vai voltar e os alunos vão voltar para o ônibus, aquilo que eles estão pesquisando agora. Porque, por exemplo, ontem o ônibus estava em Araguaína, Aruanã, em Goiás. Daí os meninos trabalharam no ônibus, ficaram com tarefas para pesquisar, para discutir, e vão voltar para fazer isso daqui a alguns dias, que o ônibus vai ficar 2 dias lá, de volta, em Aruanã. No primeiro dia eles vão fazer páginas, eles vão fazer debates, eles vão publicar o resultado, e no segundo dia eles vão mostrar os resultados para a comunidade da cidade. Então é de fato inclusão digital, é fazer com que o indivíduo tenha competência de construir novos conhecimentos baseado em alguma tecnologia. Por acaso, essa que está sendo usada no ônibus, e esse é o grande conceito, acho que aí do SCD, de não ter uma defesa prévia de uma tecnologia específica. Pode passar. Devido ao extenso da hora e o fato de eu ser comumente muito breve, eu quero terminar com vocês mostrando um projeto que a gente, pode passando, que a gente vem fazendo há alguns anos, já há 3 anos, e esse vídeo que eu vou passar bem rapidinho é um vídeo do Ziraldo, tá? E é um projeto que a gente faz que chama Oficina do Livro, que é tentar brigar com o aluno, porque vocês conhecem, né? A geração que está aí é a geração do Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, né? Então não querem escrever, não querem ler, querem copiar, querem tudo pronto. Então a gente fez um projeto muito bacana, que usa a internet para escrever. O Ziraldo, que é um autor conhecido e reconhecido por todo mundo, fez um roteiro, né, de um livro, e as crianças fazem pesquisa na cidade, discutem, trabalham em sala de aula e depois vão para a internet escrever um livro com o Ziraldo. Esse vídeo foi a primeira edição. E eu fiz 15 ilustrações no site. O menino pega as 15 ilustrações e faz o livro junto comigo. Quer dizer, o texto, a ilustração é anterior ao texto. Mas ele faz junto com você como? Ele escreve? Ele escreve o livro dele. Não, comigo não. Como eu escrevo 14.100 meninos, não tem jeito, até que eu gostaria. Né? Mas os meninos pegam em casa, pegam as 14 ilustrações e escreve um livro. E escreve um livrinho. Você escreveu o seu livro? Como é seu nome? Os 4 ali, cada um escreveu um. Hein? Bruno. Quer dizer, o livro dele é diferente desse? É diferente desse. Aí eles recebem um livro. Cada menino vai ganhar um livro. E o seu nome como é? Daniel. Bruno, Daniel. Michel. Luiz André. Luiz André? É. Então... Meus coautores, está lá. Livro de Ziraldo e Michel, livro de Ziraldo e Daniel. Entendeu? Olha Nós dois, quer dizer, eu sou o maior coautor do mundo hoje. Qual é? Bom, a primeira página aqui desse livro diz o seguinte: Rafael, Michele e seu José estavam pescando à beira do rio da cidade de Conceição dos Ouros. Deve ser o pessoal de lá de Conceição dos Ouros. Não foi você que deu essa frase? Não, isso é... Qual é a primeira frase tua? A minha? É essa. Esse aí depois... É essa aqui. Você que escreveu essa. Uhum. Então esse livro aqui foi o que você escreveu? Isso. Ah, então vamos pro segundo. Qual foi a tua primeira frase? Primeira frase? Sua. Era uma vez um menino chamado João que adorava água e adorava pescar. Você vê? E a terceira, qual é? Dia 30 de abril, emenda de feriado.
Dia 30 de abril? Emenda de feriado. É feriado. É feriado. Esse menino já é dos meus. Ele já gostou um dia já começa o livro com um dia mais tranquilo, mais relax. Você vê que estimula a imaginação de maneira... 14.010 maneiras e 100 maneiras diferentes, Ju. Você, qual é a tua primeira frase? Lucas e Luana eram garotos simples e comuns. Simples e comum. Você vê o que você vê? Então, assim, os meninos estão inventando. Quer dizer, então, em vez de ficar lá na internet ficando só aquele horror no videogame, ele está entendendo, ele está tendo a alegria de Mas ser... se não fosse a internet, você não conseguia fazer isso. Não, claro que não, mas você tem que botar a internet a serviço do bem. Veja, esse é um projeto que nos orgulha bastante e eu acho que só me convém agora encerrar dizendo o seguinte: nós temos escolas que conseguiram escrever os livros com seus alunos e o detalhe é que no final do projeto a gente imprime o livro e o menino recebe o livro dele, né? João Isiraldo, Maria Isiraldo, que eu acredito que seja um troféu que vai marcar a vida. Espero que hoje esses 200 mil meninos que já escreveram o livro também vários deles virem escritores. Então, que isso faça diferença na vida deles daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Mas o detalhe que me vem à mente é o seguinte: nós temos escolas que participaram desse projeto com 2 computadores velhos conectados com linha de escada. Então, realmente, basta querer, basta ter orientação, basta ter projeto, que a gente traduz como metodologia, para que o processo possa acontecer de fato. E eu imagino que, a partir do momento que esse menino tem essa interação, ele já pode ser considerado um incluído digital. Muito obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Eu, muito brevemente aqui, então, vou falar por que um ônibus, né? Então, estou falando da ConnectBus, que é uma empresa recente, nós temos 1 ano de vida, e tem missão, intrinsecamente na sua missão, a inclusão digital. Se bem que temos alguns colegas espirituosos que falam inclusão digital, parece mais um termo médico, alguma coisa como um exame de toque. Mas, não, por favor, não, volta. A gente, então, nesse ano, nós fizemos mais ou menos 15 mil inclusões, né, com as pessoas que frequentaram nossos ônibus, e a gente aprendeu algumas coisas, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente aprendeu é que, logicamente, no Brasil, falar em inclusão digital passa por inclusão social, tá certo? Então, a inclusão digital independe da classe social, exige conceitos abstratos serem trabalhados, mas o Brasil, a inclusão social vem junto, claramente. Por favor, próximo. A segunda lição, logicamente, que percebemos ao longo desse tempo, que a infraestrutura ainda é muito precária no Brasil. As discussões sobre inclusão digital muitas vezes passam por equipamentos, às vezes passam por conexões, mas falta todo o resto, falta suporte, falta conteúdo, falta conhecimento técnico no local, falta, lógico, os custos são um problema grande, e a cultura até, né? A cultura de trabalhar com esse conceito novo. Por favor, próximo. Outra conclusão é que o povo, os excluídos, né, eles se organizam também, né, e eles têm as suas formas de se organizar. Uma característica muito grande é que eles são itinerantes, eles usam da itinerância para resolver seus problemas. As filas que eles fazem, né, no fundo, são a resolução dos seus problemas de uma forma itinerante. E eles vão se virando, tá? Então, um exemplo claro que eu tive ontem aqui, né, nós estamos com um ônibus aqui do lado do restaurante, onde nós jantamos. Se vocês quiserem visitar, está à disposição. E, enquanto ontem nós estávamos nas Olimpíadas, aqui à tarde, e o ônibus foi ativado ao meio-dia. Então, às 2 horas da tarde, nós tínhamos funcionários do hotel, dentro do ônibus, buscando informações sobre fundo de garantia, porque eles tinham desconfianças, eram terceirizados, que as empresas estavam recolhendo seus fundos e não repassando, né? Alguma coisa assim. E, então, eles foram lá consultar o site da Caixa Econômica. Então, eles souberam do ônibus antes de vocês, né? Então, eles se organizam, tá? Próximo, por favor.
Então, tanto é claro essa organização que eu tenho aqui uma pesquisa que foi feita, e aí, periferia de São Paulo, renda média das famílias de R$540. Tá? Então, é o seguinte, eles sabem o que é a internet, eles já têm noção, sabem que a internet pode melhorar a vida deles, tá? Só que não tem acesso, ou pouco acesso. A próxima, por favor. Então, uma estatística interessante é o seguinte, né? Que o grande motivador de uso da internet para eles é marcar consultas médicas, tá? É ter acesso de uma forma mais organizada aos serviços públicos que eles usam. Tá? Então, isso daí também é um claro sinal da forma como eles se organizam. Próxima, por favor. Uma outra constatação é que os recursos, a época de recursos abundantes, acho que está acabada, né? Então, alguém hoje falou que nas apresentações que ele participa, ele só vê gráficos crescendo exponencialmente. Eu estou mostrando um gráfico que decresce, né? Que é o seguinte, claramente, a penetração, seja das incumbentes, das empresas de telecomunicação, mesmo celular, em relação às localidades brasileiras, está muito aquém, né, do que é a necessidade brasileira. E o que você vê claramente também que vai acontecer no ano que vem, né? As empresas, para cumprir suas metas de universalização, vão ter que aumentar CAPEX e reduzir o EBITDA, claramente. Por quê? Porque vão ter que começar a atender localidades onde a demanda é incipiente. Então, tem aí metas específicas, tem obrigações legais, né? Tem o problema agora de ter um posto de serviço em cada localidade, tá certo? Então, em localidades que às vezes têm demandas a cada 15 dias. Então, como é que vai resolver tudo isso? Outra, por favor. Então, a ideia da ConnectBus, que a gente trouxe, né, com os ônibus, é um pouco inverter a mão de todo esse processo, né? Então, primeiro, transformar a infraestrutura numa coisa itinerante, né? E não facilitando a vida das pessoas. Segundo, trabalhar com o conceito de prestação de serviço mesmo, tá certo? Tirar das empresas que cuidam de telecomunicações, as empresas que têm seus clientes, da necessidade de ter que investir nisso, né? A gente trabalha com prestação de serviço. E o terceiro motivador é seguir o modelo da TV aberta brasileira, que tem essa penetração violenta que nós temos, que é o seguinte, a ponta não paga, né? Quem paga é o patrocinador, que quer, de alguma forma, estar vinculado ou a um programa, ou ser visto, ou ter sua marca associada a ele. Próximo. Então, nós trabalhamos, né, quer dizer, o ônibus, então, por que do ônibus? Né? Então, é porque ele é uma plataforma, tá certo? Agnóstica do ponto de vista tecnológico, ela pode ser usada para qualquer tipo de tecnologia, e que leva conectividade onde precisa, leva mobilidade onde precisa, tem sempre um denominador comum, que é a projeção inovadora da marca, do patrocinador, né, através do outdoor ambulante, que é o próprio ônibus. Esse ônibus que está aqui, ele está adesivado com o Sebrae. Tá? Então, foi um programa que nós fizemos com o Sebrae. E a inclusão digital, sempre presente, né? Então, o ônibus ele sempre é um vetor de inclusão digital. Não significa que ele vai ficar lá, tá certo? Ele é um vetor. A sociedade, a comunidade local, estando minimamente organizada e tendo demanda caracterizada, aí se fixam as infraestruturas. O ônibus é um vetor de penetração. Próximo. E então, só para encerrar, alguns casos que a gente executou, né? Um caso, claro, de inclusão digital, são ônibus que nós temos em Curitiba, em parceria com o ICI de Curitiba e inicialmente com a Brasil Telecom. Nós já tivemos mais de 6.500 visitantes, moradores, alunos no ônibus, que
são atendidos em serviços públicos da Prefeitura de Curitiba no ônibus. Também executamos com eles, recentemente, ações de justiça na rua. Quer dizer, o ônibus serve de base para um juiz atender diretamente nas comunidades as suas demandas, que são pequenas, mas são muito contínuas. Próxima. Temos casos na área de treinamento e capacitação, e o exemplo maior que nós temos é do SEBRAE. Nós fizemos, com esse programa SEBRAE na Rua, 24 cidades do interior de São Paulo, 4.000 pessoas foram atendidas, buscando, então, despertar empreendedores, levar o conceito de empreendedorismo e, principalmente, como o Áureo falou, auxiliá-los a ter uma navegação mais orientada na internet para os seus negócios. Sabe? Porque a internet é isso, ela é um ambiente caótico. Se você entra e não sabe o que fazer com ela, você também se perde. Próximo. Temos ações decorrentes, são centros de hospitalidade, né? Aqui, exemplo com a Volkswagen, em temporadas. E aí o que a gente faz sempre? Cada ação dessa, que é uma ação de presença de marca, nós incluímos ações de inclusão digital. Então, durante o dia, pelo período diurno, a Volkswagen fazia suas ações de hospitalidade e, à noite, nós trazíamos alunos e professores das escolas para serem incluídos. Próximo. Bom, centro de imprensa, aí é muito mais pela falta da infraestrutura do evento, né? Aí foi já falado do Rally dos Sertões, nós estamos com um ônibus lá rodando junto ao Rally, e tivemos oportunidades de outros rallies, uma média de 120 jornalistas por dia trabalhando. Próximo. E o caso concreto aqui do projeto do SCD, né, onde o ônibus, com essa característica de um posto multisserviço, demonstrou o conceito, né, na região de Brasília, nessa primeira fase com a Lucent como a patrocinadora principal, e agora nós estamos passando numa segunda fase com esse ônibus, e a Star One como patrocinadora principal dessa fase. Estamos passando por 7 estados do Norte e Nordeste. E, então, claramente, aí o ônibus entra como essa plataforma itinerante de demonstração e levando o conceito. Por último, nós ganhamos recentemente uma licitação do posto multisserviço para o Poupa Tempo, que quem é de São Paulo conhece essa iniciativa do Estado. É uma meta agressiva de 250 atendimentos por dia, tá? Seguindo os padrões do Poupa Tempo, que são padrões muito rígidos. Então, mais uma vez, é uma plataforma, aí no caso é uma carreta, é uma plataforma de itinerância. Mais uma. Então, em conclusão, muito rapidamente, quer dizer, o que a gente traz aí? É mais um conceito, né, de uso, de uma forma de inclusão. Existe espaço para inúmeras soluções, tá certo? Então, nenhuma solução abrange toda a carência brasileira. Então, até pelo tema desse painel, né, inclusão também é convergência. Tá? A gente traz essa solução itinerante, que é uma solução que ajuda a resolver, né, porque, como nós temos recursos não serão suficientes para atender todos, uma plataforma itinerante ela pode agregar um conjunto de comunidades e, passando sistematicamente por essa comunidade, ela vai atendendo a comunidade até que a comunidade tenha crescimento, renda suficiente para, autonomamente, ter seus pontos de presença. E o conceito de prestação de serviço associado, que é muito claro, a evolução da convergência vai fazer com que as empresas trabalhem muito mais com o foco no cliente delas do que outra coisa. Bom, então era essa a ideia para vocês. Obrigado.